Oi, gente, tudo bem? Eu fui convidada aqui hoje pela página Trampolim para fazer parte dessa semana aí que o assunto é política. Eu vim aqui trazer um glossário de 5 termos políticos que a gente escuta muito por aí, mas a gente não sabe bem o que significam. O primeiro deles é condução coercitiva. O que é isso? Basicamente é você levar alguém a algum lugar à força, contra a vontade dela. Você conduzir um réu, uma testemunha, um suspeito, para prestar um depoimento, por exemplo. Isso se tornou muito polêmico, porque muita gente argumenta que você estaria ferindo o direito de liberdade daquela pessoa, né? E principalmente nos últimos anos, né, com essa espetacularização do processo da justiça, em que tudo é filmado, tudo são manchetes de jornais sensacionalistas. Então, essa publicização dessa conduta coercitiva acabou gerando muitas críticas a ela. Olha aí, né, o caso do Lula em 2016, quando ele foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento na delegacia. E, gente, parecia, né, um filme de FBI. Encontraram um assassino nas masmorras, tinha helicóptero, tinha carro, tinha câmera para lá, repórter para cá. Então, muita gente chegou a falar que esse processo tinha sido ilegal, né? Mas o Ministério Público disse que não, que isso está previsto, que isso é legal, isso é uma forma, inclusive, de você evitar a dissipação de provas, evitar medidas cautelares mais gravosas, como a prisão preventiva. Então, é uma forma realmente de proteger o acusado e de proteger também a sociedade. O segundo termo é segunda instância. Mas o que significa segunda instância, né? Basicamente, quando a gente entra com um processo ou a gente é um acusado, primeiro a gente vai se julgar na primeira instância, aquele primeiro juiz, que geralmente é um juiz só, uma decisão monocrática, e aí a gente tem direito a recorrer, e daí a gente vai para a segunda instância. Aí vão existir, né, matérias da Justiça Federal, né, da União, e matérias que são para justiças estaduais. A Justiça Estadual e a Justiça Federal têm seus próprios tribunais de primeira e segunda instância. Então, por exemplo, se eu não concordar com uma decisão de primeira instância, eu posso recorrer para que meu caso seja julgado pelo TJ. Isso no âmbito estadual. Já no âmbito federal, o caso vá para a segunda instância, vai para os tribunais regionais federais, que estão aí em 5 capitais pelo Brasil. O mais conhecido como TRF, né? O que acontece, gente, é que esse termo ficou muito popularizado aí quando aconteceu todas aquelas decisões do Supremo em que o Lula foi preso, foi solto, foi preso em segunda instância, depois foi solto porque não podia prender em segunda instância. Vocês lembram disso? A prisão em segunda instância basicamente significa que aquele réu que foi condenado já em primeira instância e condenado em segunda instância vai começar a cumprir a pena dele, mesmo ainda havendo recursos para ele, para que aquela decisão seja mudada e que ele deixe de ser considerado culpado, por exemplo. Em 2009, né, o STF julgou que o réu só poderia ser preso depois que o caso tivesse transitado em julgado. Termo bônus, gente. Transitar em julgado é quando não cabe mais recursos. Acabou. Já em fevereiro de 2016, aí, para um caso específico, o STF determinou que poderia sim prender em segunda instância e daí depois ele estendeu essa decisão para todo mundo. Já em 2019, eles voltaram atrás da decisão e falaram que não, você só pode prender depois que o caso transitar em julgado, e aí o Lula acabou sendo solto. O argumento, né, para essa volta atrás é que você prender em segunda instância fere o princípio da presunção de inocência, né? Você é inocente até que provem o contrário. Para a justiça, né, a culpabilidade daquele cara que é acusado ainda não está aprovada até o processo e para todas as instâncias transitar em julgado. O terceiro termo aqui é o foro privilegiado. Foro privilegiado basicamente significa que algumas autoridades públicas vão ter o direito de serem julgadas em órgãos especiais. Em outras palavras, eu e você, se a gente, né, vira réu em um processo, a gente vai ser julgado primeiro ali na primeira instância, se a gente não tiver nenhum cargo público, etc, etc. Mas esses caras não, eles já vão ser julgados por um tribunal de segundo grau. E aí, se for um presidente da República, por exemplo, vai ser julgado direto pelo STF. Se for um deputado, vai ser julgado pelo Tribunal de Segundo Grau ali, respectivo ao seu estado. E aí você me pergunta, mas por que ele tem direito de ser julgado num tribunal diferente do meu? Não entendi. Bom, é simples. Na verdade, o foro privilegiado, o nome não é foro privilegiado, ele ficou conhecido assim. O nome é foro por prerrogativa de função. O que é isso? Como o próprio nome diz, ele tá aí para defender a função, defender o cargo daquela pessoa. Por exemplo, imagina um presidente da República, se toda hora ele aí, né, tem muitos juízes de primeira instância, toda hora sai uma decisão sobre ele é acusado de alguma coisa, não sei o quê. Presidente tem muita gente que ama, muita gente que odeia, muita perseguição, se envolve muita coisa, fica impossível daquele cara trabalhar. Então, em certos cargos, isso é feito para que essas pessoas possam exercer o cargo público delas.
Mas é óbvio que eu não vou deixar de falar aqui dos motivos, né, que esse foro ficou, assim, popularmente conhecido como foro privilegiado, né? O próprio ministro Barroso, na época que ele era ministro, chegou a falar que o foro era feito para não funcionar. Caraca, um ministro falando isso, tem que abrir o olho, né? Bom, existem os argumentos prós e contras, eu tenho um vídeo falando sobre isso, propaganda, merchan. Lá nos meus IGTVs, chamado Foro Privilegiado, também fala um pouco sobre o caso do Flávio Bolsonaro aplicando. Mas aqui eu vou me ater a esses argumentos e só lembrar que a gente não pode simplesmente chegar e falar o foro privilegiado não funciona. O foro privilegiado existe além das fronteiras do Brasil, são muitos juízes de segunda instância, então quando a gente fala isso, basicamente a gente tá falando que todos eles são corruptos e dificilmente a gente acompanha todos os casos, conhece todos os juízes, então vamos ter cautela, tomar cuidado, olhar os prós e os contras, quem a gente acha que tem que ter foro privilegiado, quem a gente não acha, na verdade, o foro por prerrogativa de função, né? Agora o termo 4 é Estado de Direito e Estado de Exceção. O Estado de Direito é basicamente esse aí que a gente vive, que a gente conhece, que você vai lá domingo nas urnas, vota nos seus representantes, e aí, né, eles estão sujeitos a hierarquias, a normas e a respeitar os nossos direitos fundamentais, aqueles direitos que estão lá na Constituição. O estado de exceção é basicamente quando você suspende essa Constituição, a autoridade que está lá suspende essa Constituição, suspende nossos direitos para defender a ordem por causa de alguma emergência. E para que isso existe, né? Isso existe porque nesses momentos de grandes crises, você de repente precisa desburocratizar, precisa tomar decisões de forma rápida. Não pode aí ficar esperando votar lá na Câmara, não sei o que, não. Então Hitler fez isso na Alemanha nazista, muitas ditaduras começaram dessa forma. Alguns autores, né, como Arthur Lember, inclusive estendem esse conceito para a atualidade, falando que, por exemplo, os corpos pretos, eles viveriam no estado de exceção, em que as pessoas, aí o Estado decide quem vai morrer e quem não vai. Mas aí já vira uma discussão complexa, né? E quando acontecem esses estados de exceções? Quando tem aí uma situação de calamidade pública, uma ameaça à ordem, que ninguém sabe direito o que significa uma ameaça à ordem, mas são situações como essa que justificariam esse estado de exceção. O fato é que isso é uma situação muito perigosa, né? Porque quando você entra no estado de exceção, o Estado pode fazer o que ele quiser sem dar muita justificativa. E aí, gente, o perigo disso é que isso pode, uma coisa que era para ser temporária, pode se estender por anos aí a fio, e aí você entrar numa ditadura, né, uma coisa assim familiar. E por último, a gente vai falar aqui da intervenção militar, que tá um pouquinho relacionada aos conceitos de antes, né? Nenhum governo, gente, consegue governar sem um braço militar, né? Sem aquele braço que é realmente a força, são as armas. Essa situação aí dos Estados Unidos, que o Trump tá falando que não vai sair, não sei o quê, a verdade é que sem o apoio militar ele vai ser tirado dali à força, porque esse braço militar é quem tem a força física. Uma intervenção militar tem sua relação com o estado de exceção porque é basicamente quando o exército ele entende que ele precisa intervir naquele estado para resolver alguma situação de emergência que as autoridades que deveriam ter resolvido não resolveram. A ditadura militar no Brasil começou exatamente com essa justificativa, né? Era para ter tido eleições logo depois, mas aí o negócio foi se estendendo, até se transformar numa ditadura e num estado de exceção. E aí é bom a gente entender também que essa intervenção militar, ela pode ocorrer inclusive internacionalmente, né? Pensa aí lá no Afeganistão, né? Os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, invadiram o Afeganistão. Eles têm lá as justificativas deles, você decide aí se tá certo ou não tá certo, mas o fato é que isso fere a autonomia daquele país que está sendo invadido. E aí isso pode vir gerar no estado atacado exatamente um estado de exceção. Resumindo, então, intervenção militar, como o próprio nome diz, são os militares intervindo. A gente só tem que ficar atento que, quando quem está no poder também é quem tem a força física, se isso deixar de se tornar temporário, isso, como aconteceu no Brasil, pode significar a ruptura com diversos direitos fundamentais, com os nossos, realmente, os princípios dos direitos humanos. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado. Pra mim foi uma honra aceitar esse convite do Trampolim. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aqui embaixo. Beijo!